Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, às entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados, juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. Meus amigos e associados da ADASP, estamos aqui esta tarde mais uma vez, fazendo o nosso programa ao vivo, consultor jurídico ao vivo, com o Dr. José Damasceno Sampaio. Agradeço os nossos patrocinadores, a Serasa, o PC Sistemas, e
quero dizer a vocês que a gente está aqui meio que num limbo jurídico, por conta das coisas que estão acontecendo, estão por acontecer, coisas que existem, não existem, poderão existir, poderão não existir. Nós fazíamos aqui um ensaiozinho, uma prévia sobre o programa de hoje. Eu estava fazendo com o Dr. Damasceno. Ele começou a falar o que passou, o que pode passar, o que não pode passar, o que pode ficar. A minha cabeça entrou em parafuso. Eu falei, doutor, eu vou passar a bola para você, você dá um jeito de falar qualquer coisa lá. Eu fico ali só perturbando a sua cabeça, porque, nossa, está bastante complicado tudo isso, né? Processos, projetos que tem que passar 2 vezes na Câmara, 2 no Senado, outros que não, outros que é só projeto de lei, e que já passou, e qual é a decorrência de tudo isso. Ele me deixou com a cabeça travada, em que seja 4 e pouquinho da tarde, mas eu já perdi totalmente o eixo com relação às coisas que ele falou. Então hoje a gente não tem nem tema, vocês devem ter visto, nós não temos tema, a gente vai ter um bate-papo a respeito das coisas, como elas estão acontecendo, e como é que o Dr. Damasceno enxerga que poderá acontecer na evolução desses processos todos que estão no nosso legislativo. Doutor, com a palavra então para descascar um pouco dessas coisas aí, doutor. Obrigado, Sandoval. Boa tarde a todos que nos acompanham mensalmente, às vezes até quinzenalmente, né, Sandoval? Mas nós temos um tema, Sandoval. Nós batizamos esse encontro de hoje como uma análise do ajuste fiscal e o reflexo nos negócios das empresas atacadistas e distribuidoras. Até porque eu procurei direcionar nesse sentido, embora, como nós comentamos, é uma parafernália tão grande de assuntos a serem discutidos, a serem debatidos, neste caminho de prevenção que nós temos sempre impregnado este programa. Óbvio que tem algumas, ainda no começo do ano, logo nos primeiros programas, nós mencionamos que algumas propostas do ajuste fiscal do Levi já foram antecipadas ainda em dezembro pelo seu antecessor, o Guido Mantega, e que muitas delas passariam. Por que passariam? Porque ia cair no bolso, no caixa das empresas. Outra parte não, que embora o governo seja um governo do PT, o governo dos trabalhadores, eles não aceitam, os seus partidários, não aceitam as adequações. É sempre sugar, tirar mais do que possível. O barco pode ir afundando, eles não podem jogar absolutamente nada fora para que o barco continue navegando naturalmente. Eles não querem saber se vão se salvar todos, eles querem salvar um por um de pé si. Então é uma visão muito egoística que está se vendo, principalmente nesses últimos movimentos das centrais sindicais. Eu não estou mais nem entendendo agora se você entrou em parafuso, eu também estou entrando em parafuso com a discórdia que está acontecendo dentro da base aliada para a aprovação dessas medidas. Enquanto se trabalha no sentido de trabalhar o poder público, principalmente o ministro Levi, no sentido da aprovação do ajuste fiscal, por trás, o próprio partido principal que está no governo tentando derrubar o ministro. Agora mesmo, semana passada, acho que foi semana passada, final de semana, teve lá na Bahia a Convenção Nacional do PT. Sim. E a pessoa mais criticada, foi o Levi. Inclusive, o primeiro documento oficial deles ia sair com a carta botando por terra todas as propostas do Levi. Foi preciso a presidente ir até lá e convencer que o Levi, embora Cristo crucificado, ou Judas, né? Ele mesmo disse que não era nem Judas e nem era o Cristo crucificado. Ele estava sendo, era São Cristóvão, porque estava propondo a terceirização na infraestrutura do Brasil, que é uma outra necessidade. Mas ela convenceu que eles tirassem do documento oficial as críticas que estavam expressas. Segundo maior criticado é o presidente da Câmara, né, o Eduardo Cunha, que inclusive já tem dito claramente que não haverá mais a participação do PMDB no governo PT e vice-versa nas eleições, não haverá mais a junção de trabalho nas eleições de 2018, porque o criticaram.
E quando critica o presidente da Câmara, ele sente que todo o PMDB está sendo criticado porque ele é o PMDB. E hoje o PMDB é o poder no Brasil, né? Nós temos o Michel Temer, que também foi recentemente duramente criticado pelo ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, inclusive propondo projeto de lei para retirar, para retomar aquela secretaria que foi extinta, de Relações Institucionais, a secretaria que foi extinta e foi incorporada pela vice-presidência, que faz a negociação. O Michel Temer responde que tudo que andou nas negociações para o progresso da aprovação do ajuste fiscal foi um trabalho da vice-presidência na condição digamos, de negociador, né? Institucionalmente representado por ele próprio. Então tem esse mal-estar, por isso que fica aqueles passa, não passa, vai, não vai, é necessário, não é necessário. É dentro dessas circunstâncias de insegurança é que nós precisamos analisar e nos prevenir. Nesse mesmo espaço, nós temos certeza e reafirmamos que o empresariado brasileiro é muito consciente do que quer e não espera. Se o governo não atrapalhar, ele vai melhor. Mas se o governo atrapalhar, ele ainda vai bem. Porque são extremamente competentes no que fazem, os empresários sabem o que querem, sabem. É preciso só que o governo entenda que é melhor deixar que a iniciativa privada, e ele já está entendendo, porque o PT achou ruim quando o PSDB andou privatizando algumas empresas de grande porte e ficou com a Petrobras para acabar com a Petrobras, que se tivesse privatizado, hoje a Petrobras estaria como está a CSN e outras empresas, a Telebrás e outras empresas brasileiras que foram terceirizadas no governo do PSDB. Agora eles partem e veem que a situação de administração, a condição de sobrevivência dessas grandes empresas e do próprio Brasil como um país em crescimento é deixar que a iniciativa privada tome conta dessas grandes administrações. Então, eu disse no primeiro programa que algumas propostas, Sandoval, vinham exatamente para ser de encontro aos interesses ou a redução de custo das empresas, porque eram elas que iam arcar com mais uma vez, com o abastecimento do caixa do governo federal, todo deteriorado pelo desvios de conduta, pelos desvios de verba, pelo desvio das aplicações, por tudo que está aí na mídia que não precisa, o Damasceno está falando daqui. Até para não perder tempo e nem cansar, que todos têm acompanhado, todos sabem muito bem. Então, vem a questão de duplicar o custo da empresa com o auxílio-doença, né? Com aquela licença em virtude de acidente, né? Que eram 15 dias, passa para 30 dias. Já foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado Federal, e já está para ser sancionada pela presidente. Como eu disse, nenhuma entidade empresarial iria se manifestar. A consciência do empresário brasileiro é tão grande que sabe que realmente a medida é necessária, as adequações são necessárias. E estão atrasadas porque, por questão eleitoral, nós passamos um ano sem se tomasse as medidas necessárias, escondendo a verdade, a presidente escondendo a verdade, sua equipe escondendo a verdade, e quando vem agora, praticamente sem mais solução, ou seja, a dor será bem maior porque o choque será um choque potencial, não seria uma coisa que poderia ter sido aplicada em doses homeopáticas que suavizaria e as empresas se adequariam. Então, houve essa demanda toda. No que diz respeito ao seguro-desemprego, que para adquirir estava em 6 meses e a proposta era 18 meses no primeiro pedido, 12 meses no segundo e 6 meses no terceiro pedido. Foi assim, mas como isso fere diretamente o bolso do trabalhador, as organizações que defendem o interesse dos trabalhadores, que são muito mais atuantes e organizadas do que as entidades que representam lá no Polo Federal, os empresários, os empreendedores, conseguiram reduzir, tá certo, que queriam deixar como estava, porque a presidente tinha anunciado na campanha que nem que a vaca tussa, ela modificaria ou tiraria direitos dos trabalhadores ou direitos conquistados. Mas mesmo assim ficou meio termo, subiu de 6 para 12 meses o primeiro pedido de seguro-desemprego.
Eu acho, Sandoval, que está faltando uma coisa primordial nisso tudo. É o condicionamento, ou seja, condicionar a concessão do seguro-desemprego para evitar o passivo trabalhista, para evitar a alta rotatividade na mão de obra das empresas, porque a rotatividade de mão de obra das empresas traz o custo, bota o custo do Brasil lá em cima. E piorando dessa questão toda ainda apareceram 2 jabutis nessas medidas provisórias. Nós estamos falando da medida provisória 664 de 2014 e a 665 de 2014, que tem a 668 de 2015, que já é nesse atual mandato, que trata do aumento de carga tributária do PIS, COFINS, na importação e outros mais. Mas sabe qual foi o primeiro jabuti que foi colocado? Nós estamos numa época de crise muito grande, né? Então todo mundo diz crise. Inclusive, depois vamos comentar um pouquinho, Sandoval, o artigo do Maílson da Nóbrega na revista Veja, que circula esta semana, está datado do dia 17, ou seja, de amanhã, com o título de Crise e Mediocridade, que ele nos traz uma análise profunda e um certo alento. Mas nós estamos vivendo uma fase de dificuldade, capital de giro ficou caro, o cheque especial ficou caro, então tudo está muito caro. Então há uma certa recessão, óbvio que diminuindo o consumo tem automaticamente que diminuir a produção, diminuindo o consumo, diminuindo a produção, reduz a oferta de emprego e até tira as vagas dos que já estão empregados. Então é uma coisa em sequência, né, em escala que vai evoluindo. Mas mesmo assim, dentro do pacote do Levi para reorganizar as finanças do Brasil, apareceram 2 jabuti. O primeiro jabuti, qual foi? Esse não é muito ruim imediatamente, mas é ruim no futuro. A questão da extinção do fator previdenciário. Não estava previsto, foi aprovado, já está lá com a presidente para sancionar. As centrais sindicais estão contra, fazendo movimento para ela não vetar, e o Ministério da Previdência querendo que ela vete, dizendo que o reflexo dessa quebra do fator previdenciário, que foi implantado do governo do PSDB, mas de forma temporária, conforme eles, era para reestruturar a Previdência e isso já aconteceu. O reflexo disso acontecerá daqui, ou seja, nos anos 60. Nós vamos fazer as contas daqui a 45 anos, né? Por conseguinte, terá um prejuízo maior, porque a Previdência quebrará em 2060. É a previsão se ela não vetar. Isso é o diagnóstico do Ministério da Previdência. Mas se está se trabalhando. Esse foi um jabuti necessário que não tinha. Um projeto de lei foi colocado dentro da MP. E o outro jabuti desnecessário é a construção do shopping da Câmara. O shopping Câmara, você viu falar, Sandoval, do shopping Câmara? Sim. Onde se irão... Só 1 bilhão, né? Parece que vão gastar. É tanto dinheiro, só que, na verdade... Então, é uma incoerência. É uma incoerência querer se organizar as finanças do Brasil. Não, há uns cortes em locais essenciais, tais como a saúde, a segurança e a própria educação, que a campanha dizia que é o país da educação, né? O país do saber. Era isso que a Dilma pregava, né? Então até botou um ministro para cuidar disso aí. A primeira briga que o ministro teve saiu fora, que foi o Cid Gomes. Então era o ministro que recebeu carta branca para resolver a questão da educação no Brasil, e ele não aguentou o Eduardo Cunha, zangou-se, né, com o Eduardo Cunha e pediu para sair, ou foi posto para fora, não sei bem. Sei que ele está curtindo a praia do Ceará lá, muito satisfeito. Bom, então, reduz o orçamento para esses locais essenciais, para esses postos essenciais ao brasileiro. E se coloca um jabuti no meio de uma medida provisória para construir Puxa vida. O fundo partidário, doutor, de 270 foi para 880. O fundo partidário aumentou. Uma coisa maluca, né? Estão aumentando os salários aí de outro grupo, triplicando os salários. Então não dá para entender. Não dá para entender como é que se quer organizar o Brasil, como é que o brasileiro pode acreditar, pode querer aderir, pode querer trabalhar junto com uma desorganização deste tamanho. Então dá a entender que não existe um comando. Vamos analisar. A luta do Levi, e tem trabalhado bastante, a luta do próprio Michel Temer, quando recebeu a incumbência de ser o articulista para a aprovação do ajuste fiscal,
é no sentido dessa aprovação, desse ajuste fiscal. Vem o ministro da Saúde e propõe a criação da CPMF. A reimplantação da CPMF. Alegação, duas. 2 pontos principais. Primeiro, dinheiro para a saúde pública. Segundo, meio de fiscalização das grandes fortunas. Então, tem que ter coesão, a equipe tem que trabalhar sabendo o que quer. Primeiro tem que passar o ajuste fiscal. É necessário? É um mal necessário. Mas é preciso, porque se deixar como está, o Brasil vai quebrar. E as empresas vão quebrar também. Porque produzir não tem para quem vender, não adianta. E vender para quem não pode pagar, também dá na mesma. E o nosso grau de investimento também está em risco de nós perdermos o grau de investimento. O grau de investimento. E o quebrar que você falou vai ser muito mais rápido. É verdade. Todo lado, né? E a sensação que eu tenho é que o Congresso, como você disse no começo da tua fala, eles estão querendo arrumar as coisas, o Congresso e o governo, né, os partidários aí do PT, eles querem arrumar as coisas para eles, não estão pensando no país, nunca pensaram no país. Então, esse risco da gente perder o investment grade é muito grande. E se isso acontecer, o que a gente espera que pode botar o país no lugar daqui 4, 5 anos, vai demorar 20. E eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas eu tenho a impressão que não. É muito desaforo e é muito desarranjo. Isso vai demorar demais para arrumar. Deus ajude que a gente não perca esse investment grade. Senão... nós já temos aí um exemplo recente, que o Soros, né, eu não sei nem o nome dele todo. Jorge Soros. Vendeu a participação dele que tinha na Petrobras, né, enorme, não sei nem qual é a cifra, já vendeu e já está saindo fora do Brasil. Outro que está saindo fora do Brasil é o HSBC, né, já está vendendo as suas filiais. E para vergonha nossa, indo para o México, né? Porque você fala, eu estou indo para a Índia, para a China, tudo bem, não, mas vai para o México também, né? Está indo para o México. Então, tem essa situação toda. As medidas que nós já comentamos aqui e que foram aprovadas. Foi aprovado o IPI sobre os cosméticos, né, e perfumaria, que aumentou o custo ao consumidor em torno de 12% a 15%, conforme estudo da associação do segmento. Isso foi fácil porque era possível através de um decreto, então foi só o decreto cumprir aquele prazo estabelecido para entrar em vigor, já entrou em vigor. E modificar agora a tributação do PIS e da COFINS, para a bebida, e principalmente no que diz respeito às bebidas que tem como, digamos, são oriundas de frutas, os sucos, né, que não alcoólicos. Então, eles estão dando um crédito presumido através de uma redução da alíquota, mas ao mesmo tempo vedando o crédito pela não cumulatividade, o que dá um aumento na carga tributária. As bebidas alcoólicas também estão sofrendo aumento. Agora, bem recente, no cálculo do PIS e da COFINS, que eu quero no segundo bloco desse programa, comentar um pouquinho sobre o que vai acontecer para prevenir os nossos empresários para o que pode acontecer de imediato, que já está acontecendo. A CPMF, eles estão querendo reimplantar, é preciso, o momento político que o Brasil passa não permite, talvez eles não proponham agora, porque isso traria um desgaste muito grande para o governo e talvez até impossibilitando a aprovação do ajuste fiscal. Mas nós temos aí algumas coisas que merecem elogio. O Eduardo Cunha, eu não sei se é porque quer brigar com o poder, ou se é porque realmente gosta de realizar, ou se é para aparecer. O que nos interessa é que o Congresso Nacional nunca produziu tanto. Desde 1955, que é a última pesquisa, Sandoval, 1955. Ou seja, há 50 anos, né? 50 anos, 60 anos, né? O Congresso não produzia tanto. Eu acho, doutor, aí só para ajudar no raciocínio, aconteceram algumas coisinhas ali na eleição, quando o PT quis colocar o Arlindo Chinalha, sempre sobra faísca para muitos lados, né? Isso foi uma coisa. A segunda é as reuniões que o Janot teve com o ministro da Justiça e que ficou sabendo do nome do Renan e o nome do Cunha na lista dele,
supõe-se que não estava ou poderia sair e supõe-se que o ministro da Justiça convenceu o Janot de manter o nome do Cunha. Por quê? Porque já tinha tido uma briga na eleição para presidente da Câmara. Isso são todas suposições, só que faz o maior sentido. Pelas reações, tanto de uma parte quanto da outra, faz o maior sentido. E felizmente, não é a melhor coisa, mas você imagina se tivesse sido Arlindo Chinalha o presidente da Câmara. Não tinha nada disso, não tinha Petrolão, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Não tinha andado nada. Então você tem razão, desde 55 nunca se produziu tanto. Que bom. Que bom. Olha, vamos analisar. Ele está levando avante, se é o que o brasileiro quer ou não quer, ou se as organizações querem ou não querem, não vem ao caso. O que interessa é que está indo, sendo negociado e sendo aprovado. Óbvio que quem tem direito de voto são os deputados e os senadores, que são nossos representantes. Mas a reforma política está aí, andou, caminhou, não vem do jeito que nós esperávamos, não moraliza tanto, mas já melhora alguma coisa. Acabou com a reeleição de presidente, de governador e de prefeito. Mas isso já passou? Já passou no Congresso, já passou na Câmara, já é ponto, digamos, é ponto negociado. Então já não vai ter mais problema, porque é uma questão que foi, antes de aprovada, foi negociada, esse ponto da reforma. Mas ainda vai ficar sujeito à aprovação do Senado. Do Senado e aprovação e sanção da presidente. Tá. Mas é como disse, foi negociado. Se foi negociado uma coisa para passar outra. Então, e outra, quem está no poder hoje não perde, pelo contrário, pode se reeleger, menos a Dilma, que já é reeleição, mas quem está em primeiro mandato pode se reeleger em 2018. Ainda ganha mais um aninho. E ganha mais um aninho, ainda ganha mais um aninho, exatamente. Vai ter, porque vai passar para 5 anos para poder a coisa dar certo. Mas é uma luz, como dizia, como escreveu o Jorge Amado, né? É uma luz no fim do túnel. É uma luz no fim do túnel. A idade penal também tirou do baú, e está se discutindo a idade penal. Está caminhando no sentido, nós temos 3 propostas, eu acho que o PSDB tem que definir o que quer. O Geraldo Alckmin fez uma proposta, o PSDB fez outra proposta, independente da do Geraldo Alckmin, e o PT tem outra proposta. E o relator tem uma outra proposta que está sendo apoiada pelo PT. Eu acho que a proposta do PSDB é melhor do que a do Geraldo Alckmin, e agora é preciso só que eles entrem num acordo. A do Alckmin, ele propunha até 8 anos de reclusão ou detenção, ou apreensão, porque não pode chamar de recluso, né? De 8 anos a critério do juiz, dependendo do crime. Mas só para crimes hediondos. Isso, dependendo do crime. Crimes hediondos, né? E já o PSDB, a única diferença é que é para todos os crimes. Isso, eu prefiro essa. Eu também. Como é que vai analisar à primeira vista o grau de periculosidade? Nós temos aí um exemplo, eu estava vendo, e aqui uma estrutura, eu vou fazer uma palestra na próxima sexta-feira sobre esse tema, numa discussão aberta, inclusive tem alguns deputados que vão lá debater, eu convidei uns contras e uns prós, né, para poder a gente encaminhar isso aí, mas nós estamos vendo o seguinte, eles não, quem aplicou a redução da idade penal, os países que aplicaram a redução da idade penal não resolveram o problema. Aí uma pesquisa feita, só teve um país no mundo que reduziu, que foi o Japão, e deu uma redução da criminalidade do menor em torno de 60%. O restante não pode ser exemplo, porque ninguém derrubou. Mas o Brasil é o país mais leniente que tem, porque são 3 anos, enquanto os outros são 8 anos, 10 anos, 14 anos de apreensão. Eles são 3 anos e às vezes sai com 1 ano, às vezes sai com 2 anos. Às vezes menos. Pois é, então é um negócio ilógico. E aqui em São Paulo tem uma pesquisa feita sobre o índice de prática de criminalidade, de crimes hediondos pelos menores. E nós vamos comentar no segundo bloco agora, que nós vamos chamar os nossos comerciais, né? Porque senão nós não vamos poder pagar a conta. E daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco comentando esse assunto e fechando os principais temas que estão sendo abordados no Congresso Nacional, que diz respeito ao dia a dia do setor atacadista e distribuidor. Até daqui a pouco.
Wow. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui de volta no nosso segundo bloco do programa Consultor Jurídico ao Vivo. Quero aproveitar e dizer a vocês que vocês acabaram de ver o comercial da PC, o antigo, um comercial que está há algum tempo. Eles fizeram um novo, só que a gente não conseguiu rodar aqui por questões técnicas, eu não sei explicar isso, mas enfim, está pronto, a PC fez, e a gente vai tentar adaptá-lo para que no próximo programa vocês já vejam o novo vídeo, o novo comercial da PC aqui. E aqui nós agradecemos mais uma vez o patrocínio do nosso programa. Voltando aqui para o Dr. Damasceno, voltando para os nossos temas, a gente tem falado um pouco mais de política, porque é o que tem nos norteado esses tempos, esses dias. A gente não consegue formular processos para as nossas empresas se não levarmos em conta os acontecimentos políticos, porque são interdependentes e são resultantes. Então, eu vou passar para o Dr. Damasceno outra vez, ver se ele consegue, de alguma forma, colocar isso nos níveis de entendimentos nossos, para a gente poder debater, conversar um pouco e sair daqui um pouquinho melhor do que entramos. Doutor, por favor. Muito bem, Sandoval. Preciso corrigir aqui a informação que nós demos sobre as propostas da menor idade, né, ou da idade penal. Tá. Aqui está o seguinte: a proposta na Câmara, independente do crime, todos os maiores de 16 anos seriam julgados como adultos. Tá. Esse é o da Câmara, que é o relatório que está sendo julgado lá, que foi suspenso porque houve aquela... Se ele pode votar, ele pode, né? Assim, pode votar, pode dirigir, né? Né? Por que não? A proposta do governador Geraldo Alckmin: os menores que cometerem crimes hediondos teriam a pena máxima elevada de 3 para 8 anos, mas continuariam protegidos por lei especial. Então, aqui, os menores, ele não estabelece a idade. Tá. Não é? Ele não estabelece a idade. O menor de 18 anos que cometer, passaria de 3 para cometer crimes hediondos, só os crimes hediondos, passaria para 8 anos. Já a proposta do PSDB: os maiores de 16 anos que cometerem crimes hediondos, tráfico de droga e outros crimes graves serem julgados como adultos. Ele só aumenta o leque aqui para o tráfico de drogas e outros crimes. Eu comungo com a opinião da proposta da Câmara pelo relator do projeto, que é: independente do crime, todos os maiores de 16 anos serão julgados como adultos, porque ele já tem maturidade suficiente para isso. Está provado cientificamente que quando a pena aumenta, não é para manter esse pessoal preso lá dentro. A finalidade não é ficar com medo dela. É para ficar com medo de ser preso. É exatamente isso. É para ter uma visão de que será punido. Olha, você vê o seguinte: aquele caso lá do Piauí, são 4 menores e um adulto. Isso. 4 menores e um adulto. 2 com 16 anos.
Eles vão passar 3 anos. E o pior de tudo, eles vão passar 3 anos, se passar os 3 anos, ou seja, vão passar até 3 anos apreendidos e saem sem nenhuma mácula no seu cadastro. O pior é que eles sabem disso, doutor. Você vê aquele caso lá no Distrito Federal, o sujeito com 17 anos, 11 meses e 29 dias, matou a namorada, deu tiro no rosto dela e pôs na internet, no YouTube, para todo mundo ver. Ele sabia que no dia seguinte ele já seria imputável. Pois é. Sabe? Ele sabia, ele tinha consciência, ele fez isso e ainda partilhou com os amigos. Isso chama-se despedida de solteiro. Despedida de solteiro. Despedida da impunidade. Da impunidade, exatamente isso. Olha, esse caso do Piauí, os 4 menores vão ficar praticamente, não vão sofrer consequência nenhuma, embora tenham cometido o mesmo ato do adulto. O adulto vai pegar no mínimo não, porque pode pegar até 100. Vai cumprir 30 anos de cadeia, né? Porque a pena máxima no Brasil é de 30 anos, no caso dele aqui. O cumprimento máximo, né? A pena é maior, né? O cumprimento é que é 30. A pessoa só pode ficar 30 anos na cadeia. Né? A pena máxima no Brasil é essa. Então, o que acontece com ele? Ele vai ter uma pena bem maior, porque ele está enquadrado... Está somado um monte de coisa aí, né? Exatamente, somado a morte da moça, o estupro, a formação de quadrilha, a tentativa de assassinato dos que estão sobrevivendo. Né? Então, tudo isso são crimes diversos, com penas diversas, que vão ser somadas. Mas ele ficará preso, no máximo, 30 anos. Dependendo ainda do bom comportamento, 30 anos. Então a diferença é grande. Por causa de 2 anos, 4 vão sair impunes, 2 vão sair impunes praticamente. Então eu sou favorável à proposta que considera o maior de 16 anos adulto para todos os efeitos. Eu também. Adulto para todos os efeitos. Essa é a minha opinião. Voltando, sim, mas nós estamos dizendo isso para dizer que o Congresso Nacional tem trabalhado nesse sentido. Né? Então vem também a lei da terceirização, que já está no Senado. É um setor muito fragilizado que precisa de uma regulamentação. A Câmara Federal também já aprovou, já este ano. Estava lá há mais de 10 anos, adormecido nas gavetas e foi tirado, né? Talvez por vingança, por resquício, por qualquer coisa, mas foi tirado também e está aí tramitando. Já está no Senado Federal, que é muito bom para o empreendedor, é muito bom para os trabalhadores, e nós já conversamos aqui sobre esse tema. E melhora para o trabalhador. Muito. Melhora. É um negócio impressionante muito. Como é que tem gente que não é a favor. Muito. Melhora para o trabalhador. É uma coisa maluca aquilo. Exatamente. Aproveitando aqui, hoje nós estamos também tendo assistência lá no interior do Maranhão. Olha que bom. O senhor Ademir Furtado, da empresa Santa Rita Construções Limitada. Olha só. Uma cidade vizinha a Caxuxa. Obrigado. Ali no Maranhão, está nos assistindo. Um abraço então para Caxuxa, para todos. Caxuxa do Maranhão. Obrigado. Ali, Caxuxa, para quem não conhece, é pertinho de Bacabal. Quando você vai no rumo de Belém do Pará, aí quando chega em Peritoró, logo em seguida tem um triângulo, aí a Caxuxa fica no meio do triângulo. A direita vai para São Luís e a esquerda vai para Bacabal, Santa Inês. Você já andou bastante por lá, então, porque já sabe até o entroncamento. Eu possuí uma empresa de transporte em Caxias do Maranhão, filial em Caxias do Maranhão, em Bacabal e em São Luís do Maranhão. Então... Teresina e Fortaleza. Então... Até que o Sarney teve ciúme de mim e mandou eu fechar. Em 1986, aquele plano maluco dele de 80% ao mês, né, de inflação. Aí o Damasceno sai dessa que não dá para ti mais não. Aí eu fui advogar. Então estou aqui advogando. Mas um abraço para o Ademir e um abraço também para... daqui a pouco a gente oferece a página musical. E um abraço também para o Antônio, Ivanildo, toda a equipe lá, a Cádia, a equipe da ACAD, lá no Ceará, que também está nos assistindo no nosso programa de hoje. Aliás, eu quero parabenizar também o Jocélio, que tem feito um grande trabalho à frente da ACAD. Ele recebeu a ACAD agora no início do ano, e tem feito uma administração bem leve, uma administração bem solta, tem trabalhado bastante e fortalecido muito o setor atacadista e distribuidor lá no estado do Ceará. Então, um abraço para ele também, e mais uma vez eu vou agradecer aqui ao
ao vivo, né? A visita que ele nos fez aqui durante o nosso almoço de 25 anos da DASP, porque ele nos presenteou com a presença dele aqui, né? Nos brindou com a presença dele aqui, que foi uma coisa muito boa, foi muito querido. E eu desejo sucesso aí na administração, a continuidade da boa administração que o doutor Damasceno está relatando aqui para nós. Parabéns. Muito bem. Então, retomando aqui as dores, né? Circulou uma matéria agora, na Folha de São Paulo, do dia 12 de junho, dia dos namorados. Sexta-feira, né? Sexta-feira passada. E eu chamo a atenção porque isso é um caso que já vem acontecendo no Brasil todo. O leão está de boca aberta. Está louco por dinheiro. Então, eles buscam a situação até as mais esdrúxulas possível no sentido de forçar o contribuinte, às vezes, a pagar até o que não deve. Então, o interessante disso aqui é o seguinte, uma decisão conjunta da Fazenda Nacional, da Receita Federal, adotou em março agora recente, no silêncio, né, uma operação especial para pressionar grandes devedores, só que estão atingindo os pequenos também, a pagar mais rapidamente seus débitos, com o objetivo de incrementar e arrecadar, neste ano, 30 bilhões de reais, que é o passivo realizável de tributo que a Receita apurou. Então, ou seja, está entendendo que os contribuintes estão devendo a eles 30 bilhões. Eu acho que é muito mais. Não, só no que diz respeito a esse assunto que nós estamos falando aqui agora. Ou seja, cálculo de IPI, cálculo de PIS e de COFINS não cumulativo. Tá. Certo? Então, eles criaram uma sigla chamada seguinte, SCC, Sistema de Controle de Créditos e Compensações. Esse é o sistema que eles adotaram. Os auditores estão chamando de se colar, colou. Se colar, colou. Mas não se passa, né? Porque eles detectaram que muitas empresas, e isso é factível, acontece mesmo, né? Muitas empresas, quando vão apurar lançar os débitos e os créditos, eles lançam alguns créditos fictícios para reduzir o IPI, de insumos, né? Para reduzir a COFINS não cumulativa e para reduzir o PIS não cumulativo. Então ele lança lá aquele crédito, lança aquele débito, apura e recolhe o que achou. Por quê? Porque é sistema de apuração que nós chamamos contabilmente de autolançamento. Esse autolançamento, a Receita Federal tem 5 anos para homologar. Sim. Se durante 5 anos a Receita Federal não homologar, como é que diz? Expressamente, ele é considerado homologado tacitamente. Tá. E ele não pode mais questionar, ela, a Receita, não pode mais questionar em virtude do Instituto da Decadência. Ela decai do direito de fazer o lançamento, de conferir. Então eles estão se antecipando. Criaram a força-tarefa para apreciar isso aí e estão glosando. Então eles glosam até o que é real. Qualquer suspeita eles glosam para você se defender, comprovar. E nisso estão criando um passivo tributário muito grande e mandando notícias ameaçadoras para as empresas, ou elas pagam ou vão para o CADIM. O que é o CADIM? É o Cadastro Nacional de Inadimplentes, né? O Cadastro Nacional de Inadimplentes. Você não tira uma certidão. Você não pode... os bancos, você está no CADIM, nenhum banco financia absolutamente nada. Não é só banco público, não. Nem os privados lhe financiam nada. Então, se a empresa precisa, não tem capital de dinheiro suficiente, ou se tem negócio com o poder público, com qualquer autarquia, fica prejudicado. E a carta deles é uma pressão muito forte. E eles estão colocando isso em prática com tanta veemência, ao identificar uma compensação equivocada ou fraudulenta, tem equivocado ou fraudulenta. Equivocado foi por erro. E a fraudulenta foi porque quando quis, para fazer distinção entre uma e outra, né? Não é muito fácil, não. Não reconhece o crédito tributário, no jargão técnico, ele glosa o valor. Nessas situações, a Receita começou a mandar carta para os contribuintes em tom incisivo, alertando de que, se não recolher devidamente o tributo, poderão ser inscritos na dívida ativa da União e incluído no CADI, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o que impede a venda de serviços
ou produtos para a União. Não é só para a União, não, é tudo. A empresa... Não, é comércio exterior, você tem que ter a certidão, tudo. né? Pronto, é tudo. A importação, tudo isso aí. Com essa pressão sobre uma base muito maior de devedores, o fisco espera aumentar consideravelmente, num prazo curto, a arrecadação de tributos. A meta deste ano é de 30 bilhões de reais. Dá para suprir um buraquinho aí do PT, né? Petrodólar. Até o mês passado, porém, em dados de março e abril, a Receita já havia computado 1 bilhão a mais. Então existe. Eles se empolgaram, né? Em 2 meses conseguiram 1 bilhão, o ano não tem 15 meses mais, né? Então não dá para chegar aos 30 bilhões, mas eles estão com essa meta aí. Um problema é que auditores e analistas fiscais em todo o país adotaram operação padrão, é o que está ajudando os contribuintes, e reduzindo, em muitos casos, sua produtividade para apenas 30% do fluxo normal de trabalho em reivindicação salarial e de condições de trabalho. Além de afetar a velocidade da análise das compensações, boa parte dos recolhimentos decorrentes das revisões não está sendo lançada no sistema do fisco pelos analistas, o que impede a avaliação acurada da medida. Aqui tem 2 problemas nessa operação padrão dos auditores. Enquanto eles não fiscalizam, eles também não impulsionam as defesas dos fiscalizados. Aí, os que eles fiscalizam, às vezes lançam erradamente e a defesa fica precarizada. Aí só cabe o caminho da justiça. E aqueles que não são fiscalizados vão ser fiscalizados em menor número. Mas, de qualquer forma, é importante que todas as empresas façam uma análise se entrar numa malha fina, cuide logo de verificar o que está acontecendo para não se prejudicar nesse sentido. Nós recebemos algumas consultas sobre a questão do setor de bebida, de apuração. Saiu um decreto agora em maio do governo federal estabelecendo normas pertinentes à comercialização interna de bebidas. Então, isso atinge tanto ao fabricante, ao envasador e ao distribuidor atacadista. E se o varejista comprar direto da fábrica, também. Então, tem um tratamento totalmente diferenciado, entrou em vigor agora no dia 1º de junho esse decreto, um tratamento totalmente diferenciado para a apuração do crédito do PIS/COFINS para a redução da carga tributária. A indústria, eles estabeleceram normas, que é bom, ainda está faltando uma normatização pela Receita Federal, mas o decreto está em vigor desde o dia 1º de junho, trazendo questionamento e trazendo dúvidas. O que se aplica? Se reduz para o comércio normal ou é só para a empresa interdependente? E eu quero esclarecer que não existe, e quase não existe, melhor dizendo, porque sempre vai acontecer que existe um ou duas. As empresas distribuidoras de bebidas, embora elas tenham uma relação direta com aquela marca, elas são de pessoas independentes da fábrica. Por conseguinte, não traz aquela dúvida quanto à interdependência. Aquela interdependência que foi bem comentada no que diz respeito ao perfume cosmético. Aquelas empresas distribuidoras que são propriamente um departamento, embora tenha um CNPJ diferente, mas são basicamente um departamento do fabricante, né, ou do importador. A bebida não, são meios que as indústrias utilizam para certas regiões ter a facilidade de atender ao comércio varejista e, às vezes, diretamente ao consumidor. Essas empresas não podem ser enquadradas como interdependentes. Elas usam o sistema débito e crédito, óbvio, que quando comercializarem produtos, sucos, que é oriundo de frutas, existe um crédito presumido através da redução da base de cálculo proporcional ao percentual da polpa utilizada na composição do alimento, do suco, e nisso dá uma redução da alíquota aplicada sobre o débito. E essa alíquota aplicada sobre o débito, ela é também aplicada proporcional sobre o insumo, que é o crédito.
Então, o sistema débito e crédito continua, não está vedado o crédito, mas a redução é proporcional. Isso é para bebida não alcoólica? É o suco, os produtos da fruta, né? Então, um suco, por exemplo, suco de andai, suco de caju, o refrigerante, um refrigerante não propriamente aquele refrigerante, como é que chama? Refresco. Os refrescos. Nós temos algumas águas que agora são tratadas como refrigerante, que são as águas gaseificadas, né? Com sabor limão, com sabor... É mais ou menos isso aí. Aquelas que tem sabor de fruta, né? Tem sabor de fruta. Aí vamos dizer assim, bom, e a vodka com sabor de limão? É bom, mas embriaga. Mas a bebida alcoólica tem outro tratamento. Nós temos um tratamento. É só ver o seguinte, se você pegar o decreto que trata do comércio atacadista, das bebidas, aí está lá, o caput se destina às bebidas alcoólicas. E os parágrafos se destinam às bebidas não alcoólicas. Pronto, então é essa a distinção. E a dúvida era, as empresas estão sendo consideradas como interdependentes? Não, uma coisa não tem ligação com a outra. Porque o decreto generalizou. Primeiro ele tratou... Veio a medida provisória número 668, que nós já comentamos aqui, e que eu vou tratar aqui para a gente fechar, que é a questão do aumento da carga, do aumento das alíquotas do PIS e da COFINS na importação. Então trouxe diversos produtos que são importados, tiveram um aumento da carga tributária em virtude de serem produtos importados. E a medida provisória trata do importador e do seu interdependente, do seu distribuidor interdependente. Está lá a matéria. Quando partiu, e no que diz respeito a um certo tipo de produto, tá, o perfume e os cosméticos. Quando trata de importação da bebida, aí houve um distanciamento entre a tributação interna e a tributação na importação. E esse decreto vem exatamente para poder fazer uma equiparação nessa carga tributária. É uma adequação nesse sentido. A finalidade é o quê? Aumentar um pouquinho a carga tributária. Que no momento em que você reduz o débito e da mesma proporção reduz o crédito, você aumentou um pouquinho o débito. Tá. Aumentou um pouquinho o débito na apuração final. Então, é dessa forma que está posto. Nós vamos ficar atentos ao andamento dessas proposições e a esse ajuste fiscal. No dia 14 de julho, nós estaremos novamente aqui. E hoje é terça, quarta-feira, amanhã, termina o prazo para a sanção dessas medidas já aprovadas pelo Congresso Nacional, que é a 664, a 665 e a 668. Né? É nesses aí que está o jabuti da questão, do fator previdenciário. Então, a presidente tem até amanhã para sancionar ou para vetar. Se ela não vetar e nem sancionar, elas serão promulgadas pelo Congresso Nacional e tem a mesma validade da lei. Por conseguinte, ela só tem o prazo até amanhã, conforme a Constituição Federal. Assim sendo, nós damos por encerrado esse programa de hoje, agradecendo a PC Sistema pelo patrocínio ao longo desses anos, dessa oportunidade de nós conversarmos com os associados à DASP, e esperando encontrar todos com saúde, mais ricos um pouquinho, no dia 14 de julho próximo. Aliás, é em julho ou em agosto? É em agosto, né? Que vai ter a Feira da Abade lá em Fortaleza, em agosto. Sandoval, a peteca é sua. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez aí pela tua competência, tua dedicação com relação a todos esses temas, tentando passar para os nossos associados as novidades, as propostas, o que pode, o que está no caminho de acontecer ou não. E eu agradeço a você, meu amigo, nossos amigos associados. Agradeço a todos que nos ouvem e veem e convido quem amanhã poderá estar, os presidentes de filiados, os executivos que poderão estar em Brasília. Amanhã de manhã nós temos um coquetel e depois temos um almoço com os parlamentares que a gente convidou para estar lá amanhã, para a gente fazer, então, em Brasília, uma cerimônia, né? Em Brasília. Eu falei outra coisa? Não. Eu acho que não falou onde era. Não, é Brasília. Vamos fazer isso em Brasília. Vamos fazer, então, uma cerimônia de posse da nova diretoria dessa nossa frente parlamentar de defesa do comércio atacadista em defesa do pequeno e médio varejo.
Tem vários convites que foram confirmados. A gente espera poder encontrar muitos senadores e muitos deputados federais lá, para a gente poder ampliar e engordar um pouco essa nossa frente, que nós precisamos, pelo que o doutor tem feito e falado aí várias vezes, nós precisamos muito desse pessoal que fique do nosso lado, que entenda os nossos problemas e não coloquem mais problemas na nossa frente. Já estamos fartos deles. Obrigado a todos, Deus acompanhe vocês e então até dia 14 de julho. Até mais. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais, trabalhar, ganhar dinheiro, construir família, educar os filhos, ver os netos crescerem. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Sua magnitude geográfica, populacional e econômica é tamanha que pode ser comparada à de um país, fazendo com que ele seja apontado por muitos como a locomotiva do Brasil. Uma importante região global, com acesso às principais rotas rodoviárias e aeroviárias, principais redes de informações, sede de filiais de empresas transnacionais de importância mundial, instituições financeiras, dona do maior parque industrial e do maior produto interno bruto entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado, que por meio de um trabalho diligente e constante faz com que São Paulo tenha papel de protagonista entre os estados da região sudeste. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor no Brasil. Atuando como representante legítima do grande número de empresas que constroem esse perfil de destaque no plano nacional e para mostrar a verdadeira função econômica e social do segmento, a ADASP, desde o início de suas atividades, tem procurado sentir, ouvir e dialogar com seus associados, colocando em prática os seus próprios objetivos, seu plano de ação e suas estratégias de atuação, de forma a constituir-se em organismo vivo, intérprete e veículo das aspirações do comércio atacadista de produtos industrializados de consumo básico junto ao poder público, as entidades econômicas com que se relaciona e com as demais instituições do Estado. Para materializar essas propostas voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento do comércio atacadista distribuidor, bem como da cadeia de abastecimento, incentivando o intercâmbio entre indústrias, prestadores de serviço e empresas do segmento, a ADASP regularmente realiza encontros com autoridades do governo, entidades ligadas à cadeia de abastecimento e fornecedores de produtos e serviços, bem como promove uma série de atividades voltadas a informar, esclarecer e atualizar seus associados sobre os mais diversos temas. Entre elas, palestras e debates via seu canal exclusivo de internet, a TV Web ADASP, além da publicação de uma newsletter semanal e de um informativo mensal, contendo as principais notícias ligadas ao setor. Por tudo isso, atuando em diversas frentes, a ADASP é uma entidade bastante presente no dia a dia de seus associados, ciente de suas responsabilidades, focada em sua missão e compromisso de agregar forças, estabelecer parcerias duradouras e liderar ações que tragam benefícios não só para o mercado atacadista distribuidor paulista, mas também para toda a sociedade. ADASP, parceiros e associados, juntos, construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo.